Meus caros amigos e amigas que acompanham a TV Canção Nova, estamos começando o nosso programa de hoje, Escola da Fé. É um programa que você já conhece, tem muitos anos no ar, que quer levar até você um pouco daquilo que está no coração da igreja. Aquilo que o Divino Espírito Santo, que conduz a igreja, que assiste a igreja, foi depositando aí, né, aquilo que São Paulo chama o depósito da fé, a sã doutrina. Muito bem, convido a vocês que estão aqui no auditório comigo, que vocês estão em casa, para a gente começar rezando. Lembrando aquilo que Jesus disse, né? Sem mim, nada podeis fazer. Né? Não adianta trabalhar sem a graça e a bênção de Deus, porque não acontece. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, tudo será criado, renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Pedindo à Virgem Maria que nos acompanhe nesta noite, nesse programa, intercedendo por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, quero começar o programa falando da revista da Canção Nova. A Canção Nova, até o mês de dezembro, não está mais publicando a revista impressa, por causa do custo. A Canção Nova precisa fazer uma economia até o final do ano, para fechar suas contas, né? Todo mundo sabe da dificuldade. Então, a revista está indo pela internet, né? Online. Então, é só colocar lá, acessar o site clube.cancionova.com, você que é associado, tem a revista inteira ali. Agora, a revista das crianças está sendo impressa. Por quê? Porque muitas famílias, até catequistas, acompanham, usam a revista para catequese. Essa revista é feita especialmente para as crianças, né? Por exemplo, esse mês aqui, né? Existe aqui a página sobre a moeda perdida, né? Parábolas do Evangelho, enfim, tudo numa linguagem de criança, né? Então a revista vai indo e acompanha a revista o boleto, né? Para a contribuição daqueles que querem receber a revista, ok? E nesse boleto, você preenche aqui o seu valor e ajuda. Eu gosto de lembrar o seguinte: o custo da revista, mais o custo de correio, mais o custo que o banco cobra para receber o boleto, fica mais ou menos em R$10. Então, se a pessoa contribui só com R$10, a Canção Nova não vai ficar com nada. Então, acima de R$10, você deve fazer, então, a sua contribuição. É uma evangelização para as crianças e uma ajuda para a Canção Nova a, né, manter aí todo esse sistema de evangelização da Canção Nova. Lembrando, então, que a revista normal chega até a sua casa pela internet, ok? Online. Acesse lá, clube.cancionova.com, ok? Muito bem, e tem uma coisa interessante. Quem é sócio Canção Nova tem uma série de vantagens que eu não sei se você sabe. Primeiro, desconto na compra de produtos da Canção Nova. Qualquer produto da Canção Nova, quem é sócio, só colocar o número, né? O seu número de associado, você tem desconto. Depois, desconto no acesso à plataforma Canção Nova Play. A Canção Nova Play é um sistema online que você assiste qualquer programa da Canção Nova pela internet. Porque as palestras, as missas, etc. Tá? E desconto em produtos também e alimentação na sede da Canção Nova, aqui em Cachoeira Paulista. Isso aí ajuda também no seu trabalho. Muito bem, o que nós vamos conversar hoje? Quem acompanha o nosso programa toda quinta-feira tem visto que eu tenho feito uma série de programas sobre espiritualidade, né? Vamos
terminar essa sequência. Hoje eu quero colocar algo muito importante que o Catecismo da Igreja, quando fala da espiritualidade, que é a quarta parte do Catecismo, né? A quarta parte do Catecismo é sobre a oração cristã. Então, ele é toda, não é só oração, é toda a espiritualidade. É esse tema aqui, ó. O Catecismo tem 4 partes, né? A primeira parte é o credo, aquilo que a gente acredita, é a base da nossa fé. Depois, a segunda parte é aquilo que a gente celebra, em função daquilo que a gente crê, né? São os sacramentos, é o lex celebrandis, tem o lex credendi, o lex celebrandis, como a gente vive a moral católica, que eu já fiz aqui uma série de programas no ano passado, né? É o lex vivendi, e depois o lex orandi, como é que a gente reza, como é que vive a espiritualidade. Então, o Catecismo aqui traz uma reflexão muito importante para a gente sobre o que ele chama de o combate na oração, né? A Igreja vê a oração como um combate. Não é muito fácil rezar, né? Por isso que muita gente não reza. Então, o que nós queremos conversar hoje? Conversar sobre quais são as dificuldades, né, quando a gente vai rezar, né? Segundo, o que a gente pode fazer, então, para melhorar isso? E eu quero mostrar alguns livros de pessoas, né, nada meu, pessoas que aprofundaram nesse assunto, né? Inclusive alguns livros antigos, reeditados, que ajudam também a gente a aprender a rezar, a viver, orar com bastante convicção. Na semana que vem, eu quero fazer um programa sobre o Pai Nosso, os 7 pedidos do Pai Nosso. Por quê? Porque é a oração por excelência, né? Aquela oração que saiu do coração de Jesus, nas conversas dele com o Pai, nas madrugadas, né? Então, quando os apóstolos pediram para Jesus, Senhor, ensina-nos a rezar, e Jesus ensinou o Pai Nosso. Santo Agostinho diz que o Pai Nosso tem tudo que é necessário numa oração. É uma oração completa. Então, eu quero concluir essa nossa etapa, né, na Escola da Fé. Porque a Escola da Fé são etapas, né? Depois eu vou começar um assunto novo. Depois eu vou pegar um pouco de história da Igreja com doutrina, a partir, né, de 2 semanas. Então, fechando esse ciclo de espiritualidade com o Pai Nosso, assim a gente acompanha também um pouco daquilo que está no Catecismo da Igreja. Muito bem, então vamos começar aqui a nossa caminhada, tá? Eu sempre faço uns slides que ajudam a gente a compreender melhor. Então, o combate na oração. Que combate é esse, né? O Catecismo, lá no parágrafo 2725, diz assim: a oração é um combate, mas um combate contra quem? O combate sempre tem um adversário, né? Então, o Catecismo diz, contra nós mesmos, né? As nossas dificuldades para rezar, preguiça, né? Falta de fé, e contra os embustes do tentador. O demônio também não quer que a gente reze. Por quê? Porque a nossa força espiritual está na oração. Os santos dizem, a oração é a nossa força e a fraqueza de Deus. Fraqueza em que sentido? Deus concede a nós a sua força. Então, um grande mal do mundo moderno é ou não rezar ou rezar mal. Quem disse isso não foi eu, não. É um padre francês, padre Avignon, padre, o mal do mundo moderno hoje é esse. Ou não reza, não tem tempo, não acredita na oração, ou então reza mal. Reza sem profundidade, né? Então, o tentador, então, há um combate conosco mesmo, a gente vencer as nossas fraquezas, né? E também as tentações que querem nos tirar da oração, certo? Que tudo faz para desviar o homem da oração, da união com o seu Deus. Então, o que é a oração? A oração é união com Deus. O santo é aquele que, né, fez união com Deus. Por isso, os santos fazem milagres. Os santos fazem grandes obras. Por quê? Porque não é o santo que faz. É Deus que ele se uniu a Deus, então Deus faz através dele. Não, por que os santos faziam tantos milagres? Por que os santos faziam obras maravilhosas? Um São Francisco, tão pobre, tão pequeno, fez a congregação dos franciscanos. Que milagre é esse? Um Santo Inácio de Loyola, simples, fundou a maior congregação da igreja, os jesuítas, né?
está no mundo inteiro, com muitas universidades, etc. Né? Enfim, uma Santa Teresa d'Ávila, que reformou o Carmelo, Madre Teresa de Calcutá, aquela mulher tão simplesinha, né? Pequena, fraca, a obra dela está no mundo inteiro hoje fazendo caridade. Então, é a oração a base de tudo isso, que faz a união com Deus, e aí a pessoa, então, Deus produz frutos através da pessoa. Ok, então vamos lá. Bom, então, reza-se como se vive, porque vive-se como se reza. Quem fala isso é a igreja. O catecismo da igreja diz assim: a gente reza conforme a gente vive. Se você vive correndo, agitado, você reza correndo, agitado. Se você vive tranquilo, né, você reza também tranquilo. Né? Então, reza-se como se vive, porque se vive como se reza. Essa é uma verdade básica em termos de oração. Né? Então, o combate espiritual da vida nova do cristão é inseparável do combate da oração. O combate espiritual, o nosso combate, o combate contra o pecado, o combate contra os vícios, o pecado contra, não sei, tudo que é ruim na nossa vida está ligado ao combate da oração. Porque na oração é que tudo isso aparece. E é na oração que eu vou colocando para Deus as minhas dificuldades, vou pedindo a graça de Deus e aí eu vou conseguindo vencer. Então é um combate duplo. É um combate contra, né, a oração, um combate da oração e o combate da vida. Existe um livro, já vou mostrar lá desde o começo aqui, O Combate Espiritual. Né? À medida que as coisas for caminhando, esse livro foi escrito em 1500 e pouco. Já mostrei esse livro aqui. Lorenzo Scupoli, esse monge, ele foi diretor espiritual de um santo doutor da igreja, São Francisco de Sales. São Francisco de Sales foi aquele santo em que São João Bosco, fundador dos salesianos, se baseou na sua espiritualidade para fundar a obra dos salesianos. E o Lorenzo Scupoli, esse monge, foi diretor espiritual de São Francisco de Sales. E esse livro era livro de cabeceira de São Francisco de Sales. Então, ele mostra aqui esse combate espiritual, né, contra as nossas dificuldades, e aqui tem muito de oração. Aqui, recheado de né, orientações sobre oração. Muito bem, vamos lá. Eu listei aqui 12 dificuldades que o catecismo aponta. Quando eu falo o catecismo aponta, a igreja aponta. 12 dificuldades que a gente encontra muitas vezes na hora da oração, né? Na hora dessa comunhão com Deus. Porque é preciso entender que a oração é o quê? É uma intimidade com Deus. Oração não é só ficar repetindo assim palavras, né? A gente pode usar a oração vocal, a oração mental, mas é preciso estar sintonizado com Deus. E essa sintonia com Deus nem sempre é fácil. Então, o que dificulta isso? Então, eu listei 12 causas que o catecismo coloca. Primeiro, ele fala de uma mentalidade deste mundo. É o espírito deste mundo, né? Que está muito envolvido num racionalismo e, às vezes, num racionalismo científico. Para muita gente hoje, a ciência resolve tudo. Eu não preciso de Deus, não preciso rezar. A ciência, para muita gente, é um Deus moderno. Aí cai no racionalismo, só a razão. Só acredito naquilo que eu posso provar, eu posso ver, eu posso tocar. Não acredito no transcendente, naquilo que eu não vejo, naquilo que é espiritual. É o espírito desse mundo. João Paulo dizia assim: muita gente hoje vive como se Deus não existisse. Você pergunta a pessoa se acredita em Deus, acredito, mas ele vive como se Deus não existisse. Por quê? Não reza, não tem uma prática espiritual, não tem uma meditação, não tem uma vida sacramental. Então, no fundo, ele vive como se Deus não existisse. E quando a coisa aperta, ele corre para Deus. Ele faz Deus meio que um pronto-socorro. Só vai quando está machucado. Mas Deus não é um pronto-socorro. Então, essa visão deformada de Deus também é algo que atrapalha muito. Há muitas visões deformadas de Deus, né? Deus é pai, mas tem gente que olha Deus como um carrasco.
tem medo de Deus. Então, como é que você vai fazer união, né? Unidade com Deus que você tem medo dele? É difícil, né? Bom, então, o espírito deste mundo, o catecismo diz que é um espírito que tira a gente de Deus, tira a gente da oração. E é verdade, né? É verdade. É difícil reunir uma família, por exemplo, todo dia para rezar um terço, não é? A gente tem 24 horas por dia. É verdade que 8 horas a gente está dormindo, mais ou menos, mas ainda sobra aí, né? 24 menos 8, 16. Tirar 20 minutos para rezar um terço é difícil, não é? Não é toda a família que consegue, não é toda a família católica que consegue rezar um terço. Há algo que puxa a gente para fora, né? Depois, os valores de produção e rendimento, que levam mais ou menos ao seguinte raciocínio: orar é inútil. A pessoa não fala isso, orar é inútil. Não, mas ela vive como se o orar fosse inútil. Por quê? Porque ela não reza. Se ela não reza, é porque não é importante rezar, tá certo? Ah, eu não tenho tempo. Opa, tempo é questão de prioridade. Tempo é questão de prioridade. Eu gasto meu tempo naquilo que para mim é importante. Se é importante para mim rezar, eu rezo. Se não é importante, eu não vou rezar. Eu vou fazer outra coisa. Vou jogar futebol, vou assistir televisão, vou ver a novela, vou para casa dos amigos, vou para o bar, Não vai sobrar tempo. Aí eu vou rezar, estou cansado. Ah, agora estou cansado. Aí reza deitado e dorme, não reza. São as dificuldades da oração, né? Depois, para alguns tem a questão do sensualismo e o bem-estar material, né? O sensualismo, o bem-estar material também dificulta a oração, né? O santo dizia assim, 2 coisas que são incompatíveis, é o prazer junto com a oração, né? Por isso que os santos rezavam de joelho, né? Porque eles diziam, São Felipe Neri mesmo dizia, para rezar bem, você tem que ter um pouco de mortificação, senão você não reza bem, né? Querer rezar e ao mesmo tempo ter prazer, né? Rezar assistindo um futebol, rezar vendo uma novela, né? Não vai rezar, tá certo? Quer dizer, é um momento realmente de penitência, entre aspas, de cortar tudo. Jesus diz, entra no teu quarto, fecha a porta. O Pai que vê tudo vai te recompensar, né? Esse entra no quarto, fecha a porta, desliga do mundo, desliga dos problemas, desliga, né, de tudo que outra satisfação, para você se entregar ali ao bem maior que é Deus. Aí tem outra coisa importante, só reza bem quem tem Deus como o bem maior, amar a Deus sobre todas as coisas. Onde é que está o coração? Jesus diz aquela frase muito importante, onde está teu tesouro, está teu coração. E a boca fala daquilo que está cheio o coração. As coisas são ligadas. Onde está o teu tesouro, está teu coração. E a boca fala daquilo que está cheio o coração, né? Então, se o tesouro nosso estiver em Deus, a gente vai ter tempo para orar. Se não tiver, não vai querer rezar. Pode passar. 4, ativismo. Esse é um outro problema muito sério, o ativismo. A oração vista como meio como que uma fuga do mundo, né? Sabe, isso atinge padre, isso atinge leigo, isso de repente pode atingir até bispos. Corre, 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 faz obra e não reza. Ou reza mal, ou reza pouco. Sabe? É um perigo. A igreja sempre falou disso. Existe um livro maravilhoso, eu gosto de falar desse livro, ele não tem aqui não. É um livro de um monge trapista francês que já morreu, Jean-Baptiste Chotard. O Dom Chotard, ele dizia assim, antes de fazer as obras de Deus, é preciso buscar o Deus das obras. Não corra atrás das obras de Deus, corra atrás do Deus das obras. Um engano muito grande é a gente pensar que pode fazer alguma coisa sozinho. Não podemos fazer nada sozinho. Jesus disse bem claro, na Santa Ceia, para os apóstolos, na despedida,
João 15:5. Sem mim, nada podeis fazer. Nada. Tem aquela parábola bonita, que não é parábola, aquele acontecimento bonito, né, que a gente tira daí uma conclusão. Jesus ressuscitado, chega no mar da Galileia, e os discípulos foram pescar a noite inteira, não pegaram nada, né? Aí Jesus disse para Pedro, lança a rede, vai um pouco mais para o fundo aí, né? Duquinalton, expressão latim, quer dizer, avança-te para frente ao mar, lança a rede. Aí lançaram a rede, pegaram 153 peixes grandes. Por que 153? Porque naquele tempo acreditavam que as nações eram 153. Ou seja, pegaram peixe em todas as nações. É um simbolismo. Então a igreja vê nesse fato, nesse acontecimento, o seguinte: às vezes a gente pesca a noite inteira e não pega nada. Por quê? Trabalha sem rezar. Entendeu? Dá murro. Quando você vê, não converteu ninguém, a obra não andou, o grupo de oração não foi para frente, a catequese não deu resultado. Por quê? Porque você foi sozinho. A hora que Jesus diz, lança a rede, aí a rede enche de peixe. O Salmo, eu gosto muito dos Salmos, né? Não sou eu que gosto, a igreja que gosta. O Salmo 126, aquele Salmo da família, esse é um ponto fundamental, né? A gente tem que se convencer disso. A gente só vai rezar bem se a gente se convencer disso. Eu não consigo fazer nada sozinho. O Salmo 126, ele diz assim, né? Se o Senhor não edificar a casa, edificar é construir, né? Em vão trabalham os que a constroem. Se não é Deus quem faz a obra, não adianta eu ficar trabalhando. Aí ele fala assim, se o Senhor não guardar a cidade, debalde vigiam as sentinelas. É inútil levantar-vos antes da aurora e atrasar até alta noite o vosso descanso para comer o pão de um duro trabalho, pois Deus os dá aos seus amados até durante o sono. Olha que coisa bonita, ele fala. Não adianta você se matar de trabalhar, acorda antes do dia nascer, dorme depois da hora e não dá fruto. Ele diz aqui, o Senhor dá, né? Eu gosto dessa expressão aqui, né? Para comer o pão de um duro trabalho, pois Deus o dá aos seus amados até durante o sono. Você está dormindo e Deus está trabalhando para você. Por quê? Porque você entregou a obra na mão dele. Se você põe a obra para você, Deus sai. Então se vira. É você que vai fazer? Então faça. Converte as pessoas. Mude os corações. Não muda. Mas quando a gente se põe como instrumento, e não como agente do trabalho, mas como instrumento, aí ele age. Este é o fundamento da oração. Só vai rezar com gosto, com tempo, com prioridade no dia, aquele que entendeu, não consigo fazer nada sem rezar, sem Deus, sem a graça de Deus. Agora, Deus dá a graça a quem pede. Pedi, recebereis. Buscai e achareis. Batei e abri-se-vos-á. Então, gente, não tem dúvida, o melhor investimento do dia é o tempo de oração. Para todo mundo. Para quem é jovem, para quem é casado, para quem é padre, para quem é bispo, não tenha dúvida. Depois que eu entendi isso, eu passei a dar a primeira hora do dia para Deus. Acordo e já vou para a igreja assistir a missa. Como dizia lá São Pedro Julião Eimar, receber a primeira bênção. A primeira bênção que o padre dá, eu já quero receber logo a primeira bênção, né? E aí depois ler a liturgia das horas, rezar a liturgia das horas. Por que a igreja obriga o clero
a rezar a liturgia das horas de 3 em 3 horas, né? Tem as matinas de madrugada, né? Aí laudes, aí depois vem a prima, a terça, né? Na hora do almoço, meio-dia, 3 da tarde, noa, depois 6 da tarde, vésperas, 9 da tarde, as completas. 3 em 3 horas. Por quê? Para estar sempre em sintonia com Deus. Entenderam? Mas isso é bom para nós também. A igreja recomenda que nós leigos também, quem tem tempo, reza a liturgia das horas. E hoje é fácil, tem na internet. Você pegar o celular, por exemplo, quem tem o iPhone, ou então outro, você pode baixar lá, tem um aplicativo chamado iLiturgia. Ou então tem um outro também que é agora não me lembro bem. Você baixa ali, é baratinho, paga negócio de 5, 6 reais. Né? Baixa ali, você carrega com você o celular, você está num ônibus, você está viajando, você está qualquer hora, opa, 3 horas, vou rezar a noa, a oração das 3 da tarde, ou a véspera, 6 ou 9. Gente, oração é um hábito. É um hábito. Quanto mais a gente reza, mais a gente quer rezar. Quanto menos a gente reza, menos a gente tem vontade de rezar. Sabia? Ela vira um hábito. Então, a gente tem que fazer é um combate. Isso é um combate, né? Adquirir esse hábito, vencer a preguiça, vencer o cansaço, vencer as nossas dificuldades de perseverança. Uma das coisas mais difíceis que tem na vida espiritual é a perseverança. Você fazer um programa, né, de vida espiritual e você cumprir esse programa. É uma coisa difícil, né? Mas é isso que a gente tem que fazer. Bom, vamos fazer o primeiro intervalo, está na hora já. A gente volta daqui a pouquinho, espera aí, é bastante rápido. Muito bem, já estamos de volta com a nossa Escola da Fé. Eu quero lembrar aqui mais um aviso importante. 15 a 17 de setembro, aqui em Cachoeira Paulista, acampamento com o título Quem como Deus? É todo em cima de uma devoção a São Miguel Arcanjo. A gente sabe que os meses de setembro nós temos as festas dos Santos Arcanjos, né, no final do mês. Então, o acampamento Quem como Deus, cujo tema é Defendei-nos no combate. Né? Vão estar presente, pregando, o Padre Roger Luiz, Padre Serginho, a Salete Ferreira, a Rogerinha e o Alexandre Oliveira, ok? Quem quiser mais informações, telefone 12 31 86 2600 ou pelo site eventos.cançãonova.com. Qualquer evento da Canção Nova que você quiser saber, entra no site eventos.cançãonova.com, muito fácil, ok? Tá aí. O pessoal que quer programar caravana, quer ajuda para reservar hotel por aqui e tal, entra nesse site aí ou pelo telefone, você tem aí a ajuda, tá? Outra coisa, a TV digital. A Canção Nova sempre está nessa luta da digitalização do sistema de televisão. Todo mundo sabe que a televisão no Brasil está passando do sistema analógico, que é um sistema antigo, uma tecnologia muito antiga, para uma tecnologia nova, onde você tem uma imagem melhor, você tem um som melhor, você tem uma captação melhor, entende? A Canção Nova tem até um slogan, né? A slogan é chegando mais longe para ter você mais perto. E mais longe para ter as pessoas mais perto. Agora, isso custa caro, né? Porque há uma modificação de todo o sistema tecnológico, né? Então, isso envolve um investimento bastante grande. Então, a Canção Nova pede a sua ajuda, né? Você que acompanha a TV, que se beneficia com os programas, com a missa, ajude. Por quê? Porque a digitalização vai ajudar, inclusive, a Canção Nova a ampliar o raio, né, de alcance da TV. Isso vai ajudar a evangelização de muita gente, ok? É um pedido que fica também aí. Muito bem, vamos continuar aqui a nossa conversa sobre as dificuldades que a gente tem. Eu estava falando então do ativismo, né? Olha, esta é uma grande tentação. É uma grande tentação. Quem não reza, cansa. Cansa do trabalho de Deus. E aí acaba largando tudo. Corre, daqui a pouco cansa.
vocês podem notar o seguinte: quem já leu a vida dos santos, a prioridade dos santos era a oração. Madre Teresa de Calcutá, ela fazia as irmãs dela rezar 3 horas na capela antes de sair para o mundo fazendo caridade. Né? O Dom Chotar, que eu citei, João Batista Chotar, ele dizia: quem principalmente evangeliza, catequista, pregadores, tal, né? Ele precisa receber de Jesus aquilo que ele vai passar para os outros. Ele fala: nós não temos nada nosso para passar para ninguém. Mas então você recolhe na oração aquilo que Jesus te dá, e aquilo que Ele te dá é que você vai levar para os outros. E é isso que faz acontecer a obra de Deus. Ok? Bom, esse é um ponto muito importante. Outro ponto: desânimo diante da nossa aridez espiritual. O que é aridez? Aridez é a pessoa não tem gosto pela oração. Né? Os santos viveram isso. Vários santos tiveram a chamada noite escura da fé, como São João da Cruz dizia, né? Aquela aridez, parece que não tem gosto, não tem vontade de rezar. Mas o que tem que fazer? Aí que tem que rezar. A hora que um doente mais precisa se alimentar é a hora que o doente menos tem fome, não é verdade? Quando ele está no hospital, está debilitado, ele não tem vontade de comer, não é verdade? Mas é a hora que ele mais precisa comer, porque é a hora que ele está fraco, ele está doente, né? Todos nós já passamos por essa experiência, né? A hora que o doente está mais fraco, ele não tem fome. É uma aridez aí física, né? Existe uma aridez espiritual. A pessoa não tem vontade de rezar. Agora, quais são as causas disso? Aí é importante examinar quais são as causas. Primeiro, pode ser o pecado. O pecado tira a vontade da pessoa de rezar. Por quê? Afasta Deus do coração, afasta a graça de Deus. A igreja ensina dogma de fé. Quem está na graça de Deus, ou seja, quem não tem pecado mortal, é templo do Espírito Santo. São Paulo fala lá, 1 Coríntios 3, 16. Não sabeis que vós sois o templo de Deus e que Deus habita em vós? Habita em vós. Então, se a pessoa tem Deus, ela tem vontade de estar com Deus e rezar. Se ela está numa vida de pecado, ela não tem vontade de rezar. Então, essa pode ser uma causa de aridez. Uma segunda causa de aridez pode ser também problemas de saúde. Dores, dor de cabeça, não sei o que e tal. Então, pode ser também causa de dificuldade na oração. E pode ser também uma ação de Deus. Deus permite, às vezes, a pessoa passar por uma aridez espiritual para que ela se fortaleça no combate espiritual. Como assim? Como assim? Todo mundo sabe. Você pega um pugilista, ele se torna forte exercitando. Então, quando Deus tira o gosto da oração, é como se Deus se escondesse da gente. Mas se escondesse só diante da nossa sensibilidade, não na realidade. Porque Deus é onipresente, Deus está presente em toda parte. Mas parece que de vez em quando Deus some da nossa presença. Parece que Deus some. Por quê? Porque Ele quer que eu amadureça na oração. Eu não fique só naquela oração que é gostosa, né? Que eu tenho um êxtase, que eu tenha, né? Não, de vez em quando Deus parece que desaparece. Que é para você persistir na oração na hora difícil. Isso os santos dizem também. Então, essa aridez que muitas vezes a gente sente na oração, que causa um desânimo, né? Diante da nossa aridez. Santa Teresa d'Ávila, doutora da igreja, ela dizia assim: eu tive uma fase na minha vida que eu só conseguia rezar com um livro na mão. Parece que minha cabeça estava vazia. Então era com o Evangelho ou com um livro. Isso ajuda.
Né? Eu escrevi um livro, cadê? Onde é que tá? Eu vi esse livro agora há pouco aqui. Orações de todos os tempos da igreja. Onde é que está, Fernandinho? Eu fiz um trabalho pensando nisso. Durante uns 5 anos, eu pesquisei as orações que a igreja guardou nos 20 séculos. Os grandes santos doutores, as orações sobre Jesus, sobre a Virgem Maria, sobre os anjos, as orações escritas pelos santos. Sabe, nos momentos de aridez, né? Nos momentos de aridez, a ajuda está aqui. Obrigado, Fernando. Ó, esse livro aqui. Ele ficou meio grosso porque tem mais de 500 orações. As grandes ladainhas. Sabe, no momento de aridez, quando você não consegue rezar, pegue um livro. Ou pegue a Bíblia, a oração, né? A chamada Lexio Divino, em cima da Bíblia. Ou pegue um livro. Oração, por exemplo, feita por os santos deixaram orações maravilhosas. Agora, não fica só lendo mecanicamente, não. Não, mastiga a oração. Ok? Pega uma oração, orações a São José, né? Sabe, deixa Deus falar com o teu coração devagar. Por exemplo, oração em honra de Santo Antônio. Aqui, ó. Sabe, então, ajuda a gente também a vencer a aridez, a Bíblia, um livro de meditação. Quer ver um livro maravilhoso para a oração? Esse livrinho aqui. Viver o Evangelho dia a dia. Santa Teresinha do Menino Jesus. O que é isso daqui? Esse livro é antigo. Foi reeditado agora, mas é antigo. Né? É um padre Constant Tonnelier. Cada dia do ano, né, tem aqui uma palavrinha do Evangelho e uma meditação. Pronto, se a pessoa não consegue rezar, a cabeça está vazia, está preocupada com alguma coisa, né? Tem gente que na hora do sofrimento não consegue rezar uma Ave Maria concentrada. É verdade. Pega um texto desse. Sabe, então um bom livro ajuda a gente a sair de uma aridez. Né? Eu estou tentando mostrar aqui nessa aula de hoje as dificuldades que a igreja fala para a gente que existe na oração. Para a gente nunca deixar de rezar. No intervalo eu abri aqui na Bíblia, Evangelho de São Lucas, capítulo 18, versículo 1, onde Jesus diz assim: propôs-lhe Jesus uma parábola para mostrar que é necessário orar sem jamais deixar de fazê-lo. Que parábola é essa que Jesus contou aqui? Ele conta aquela parábola daquela viúva que chegou num juiz e queria que o juiz defendesse a causa dela. E o juiz não temia Deus, não temia ninguém, não temia aquela mulher, mas a mulher ficou ali, insistindo tanto com o juiz, que no final, né, Jesus diz assim, né, que no final o juiz disse: eu vou atender essa mulher aqui, porque senão essa mulher vai acabar batendo em mim. Aí ele termina dizendo aqui: digo-vos que em breve lhes fará justiça, né? Aí Jesus coloca aquela frase enigmática aqui no fim: mas quando vier o Filho do Homem, acaso achará fé sobre a terra? Será que vai achar gente que acredita nisso? Que vai insistir na oração até não poder mais? Gente, uma coisa é certa: Jesus manda insistir na oração, e muito. Santa Mônica rezou 20 anos. 20 anos daquela mulher, a gente não pode esquecer disso, né? Eu fico pensando assim: se Santa Mônica, com 19 anos, diz: não vou rezar mais, lavo as minhas mãos, já rezei 19 anos para esse filho se converter, e esse filho não se converte, não rezo mais, nós não teríamos o grande Santo Agostinho. Mas aquela mulher, vocês podem ter certeza, ela ia rezar por ele até ela morrer. Ela não ia deixar de rezar nunca. Porque quando a pessoa confia em Deus, ela vai até o fim, né? Isso é muito importante. Agora, olha que coisa interessante, né? A gente tem que aprender com isso também. Por que Deus deixou aquela mulher rezar 20 anos? Por que não atendeu com 10 anos? Porque Deus queria dar ao Agostinho dela muito mais do que ela pedia.
ela só pedia o quê? Que ele seja um bom cristão. Isso Santo Agostinho conta na obra dele, Confissões, que ela entrava na igreja 2 vezes por dia, ou 3 vezes por dia, não sei, e diante do sacrário ela pedia só uma coisa para Jesus, em lágrimas: que meu filho seja um bom cristão. Ele era maniqueísta, né? Uma heresia, foi 9 anos maniqueísta, uma heresia terrível, que depois ele combateu, né? Ora, quando Agostinho se converteu, ele se tornou cristão, se tornou padre, se tornou bispo, santo, doutor da igreja, um dos maiores filósofos da história da igreja. Olha quanta coisa Deus deu para esse menino, que ela só pedia uma coisinha: que seja bom cristão. Então parece que Deus foi acumulando graças, mas à custa do quê? Da oração dessa mulher. Quando ele abriu as comportas, nasceu um gigante para a igreja. Estão vendo, gente? A nós cabe rezar, a Deus cabe dizer quando vai atender a gente, com o jeito que vai atender. A gente não pode questionar Deus, não pode colocar Deus contra a parede. A nós cabe rezar. Eu já contei aqui uma história muito bonita. Vocês, de repente, já ouviram, não tem problema, ouvi 2 vezes, né? Houve uma história, uma senhora muito bonita, chamada, né, uma francesa, né? Hoje ela é beata, né? Que o marido era um cônsul francês, um homem famoso, né? Seu Martin, né? E ela, Lisieux, ela rezou a vida inteira, Elisabeth Lisieux, rezou a vida inteira para o marido se converter. Ele era ateu, e ela extremamente religiosa, casal da elite francesa, ele era cônsul e tal. Ela morreu e não viu ele se converter. Mas aí o que aconteceu? Depois da morte dela, ele encontrou um diário que ela escreveu, e ele começou a ler o diário dela. Aí ele se converteu. Se converteu, foi ser padre, foi ser monge, morreu num mosteiro, um homem que era ateu. A mulher rezou a vida inteira e ele não se converteu. Depois da morte, mas o que motivou tudo isso? A oração dessa mulher, né? O seu Martin Lisieux, né? Depois se tornou um padre francês, monge, deixou toda aquela vida dele de diplomata, de tudo. Então, a nós cabe rezar. Então, sabe, a gente não pode desanimar, mesmo com aridez. É a hora que você menos tem vontade de rezar, é a hora que você mais precisa rezar. É que nem o doente que está anêmico, não tem vontade de comer, mas é a hora que a família empurra a comida na boca dele, não é? Come, você está fraco. E o cara não tem fome. 6, uma tristeza por não ter dado tudo ao Senhor. Também tem isso, sabe? Tem gente que reza assim meio com um pouco, não é com um pouco, com dor de consciência, né? Ele, puxa a vida, mas eu estou tão longe daquilo que Deus quer de mim, né? Então isso pode dar uma certa tristeza. Não, não se preocupa com isso não. Isso é tentação. Dá a Deus o que você pode dar a Deus. Pede a graça de Deus para você se tornar cada vez melhor. E vence essa tristeza assim, por não conseguir dar a Deus tudo o que você acha que Deus está querendo de você. O catecismo mostra que esse é um outro ponto de dificuldade. Depois também, a decepção por não ser atendido segundo a nossa vontade. Aquilo que eu já falei, a pessoa reza, pede, não consegue. Reza, pede, não consegue, então desanima. Há uma decepção. Já rezei demais, não rezo mais. Não, de jeito nenhum. Eu estou contando o caso da Elisabeth Lisieux para mostrar o seguinte: tem que rezar até morrer. Seu filho não se converte, seu marido não se converte, não larga da droga, não larga disso, não larga daquilo, reza por ele até você morrer. E Deus vai mudar ele de algum jeito. Ou antes de você morrer, ou depois de você morrer. Sabe, gente, quando Jesus coloca aqui no Evangelho de São Lucas, capítulo 13, ele fala, né? Pedi e recebereis, batei e abrir-se-vos-á, buscai e achareis. Santo Afonso de Ligório, doutor da igreja, dizia assim: Deus colocou uma regra.
só recebe quem pede. Só mama quem chora. Né? Não tem a criança chora, aí mama. Por que Deus coloca isso? Deus sabe o que eu preciso. Deus é onisciente, sabe tudo. Mas por que Deus quer que eu... Deus quer que você mostre fé. Né? Não tem aquele ceguinho lá de Jericó, o Timeu, ou Bartimeu, filho de Timeu, né? Bar em hebraico quer dizer filho, né? Então tinha o Timeu e tinha o Bartimeu. Jesus passando em Jericó. Jericó é uma cidade interessante, né? Uma das cidades mais antigas do mundo, tem mais de 10 mil anos Jericó. Jesus passando por Jericó, né? Aquele tumulto, gente, né? O ceguinho lá percebeu que Jesus estava passando, né? Ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quer dizer, é a chance que eu tenho agora, é tudo ou nada. E o povo: fica quieto, você está atrapalhando o mestre. Jesus, filho de Davi. Olha a fé dele. O que significa essa expressão, filho de Davi? Tu és o Messias, porque os judeus sabiam que o Messias, o esperado deles desde Abraão, era filho de Davi, porque toda a escritura já falava: vem pela tribo de Judá, que é a tribo de Davi. Então, antes dele chamar Jesus de mestre, de senhor, de Raboni, ele: filho de Davi, você é o Messias do Salvador, né? E o povo mandando ele ficar quieto, mas ele gritando. O que Jesus fez? Chama o homem. Chama o homem. Aí disseram: o mestre está te chamando. São Lucas fala, ele jogou a toalha, o cobertor dele da fora, deu um pulo. Eu nunca vi um cego dar um pulo, né? Está escrito ali, deu um pulo, foi lá, e Jesus: o que você quer? Pô, Jesus sabia, o homem era cego. Senhor, que eu veja. Veja bem, Senhor, que eu veja. Ou seja, Jesus quer que você diga pelo que você precisa. Ele sabe o que você precisa. Ele sabia que aquele ceguinho era ceguinho. Estava lá gritando, todo mundo: o que você quer? Senhor, que eu veja. É o óbvio, né? Parece o óbvio. Vai, a tua fé te salvou. E o homem começou a enxergar. E acompanhou Jesus, né? Saltitando, entendeu? Então, gente, só tem uma coisa que Deus não muda na sua vida. O quê? O que você não mostrar para Ele. Se você for no médico e não mostrar para o médico onde dói, o médico não vai poder fazer nada para você. Você chega lá, a primeira coisa que o médico fala: o que é? O que há? Não é isso? O que está acontecendo? Aí você fala: doutor, é aqui, ó, a tendinite danada aqui, ó, né? Vai lá no ortopedista. Então aqui, ó, prescreve lá o remédio, a ginástica e tal, entendeu? Jesus é o médico, então você tem que chegar nele: Jesus, é aqui que dói. É aqui que dói. Insiste. Sabe, a oração, o que distrai nós na oração? O que nos distrai na oração? São os nossos problemas. Na verdade, você está rezando o terço, daqui a pouco você não sabe mais o que você está falando, porque sua cabeça está lá no serviço, está lá na preocupação, não é isso? O que você tem que fazer? Para de rezar o terço, entrega o problema para Jesus. Jesus, não estou conseguindo rezar esse terço aqui concentrado, porque a minha cabeça está lá na preocupação com aquele filho, com aquele problema. Então, Jesus, por favor, eu vou entregar isso aqui para o Senhor, para poder continuar rezando com paz. Vocês entenderam? Os nossos problemas, gente, tem que ser objeto das nossas orações. Sabia disso? Eu estou rezando, comecei a rezar, minha cabeça está martelando um problema. Para, Senhor, olha aqui esse problema, Senhor. Me ajuda aqui, Senhor. Como é que eu vou resolver isso daqui? Entendeu? Transforma o seu problema em matéria-prima de oração. Oração não é só rezar o texto, não. Oração é intimidade com Deus. Deus é Pai. O filho tem que levar para o Pai os seus problemas.
Pai, é aqui que dói, me socorre. Entende? Pede a Jesus, pede ao Divino Espírito Santo, né? Então está aí. Então não tem que ter decepção por não ser atendido, não, né? E outra coisa, segundo a nossa vontade. Outra coisa que a gente tem que aprender, rezar, gente, não é pedir para Deus fazer a nossa vontade, guarda isso. Rezar é pedir para eu fazer a vontade de Deus, é o contrário. Pai, seja feita a vossa vontade. Não é, Pai, faça a minha vontade. Olha o que Jesus ensinou no Pai Nosso. Semana que vem eu vou meditar aqui o Pai Nosso, pedaço por pedaço. Rezar é pedir a Deus a graça de nós fazermos a vontade de Deus. Não Deus fazer a minha vontade. Por quê? O que é melhor? A sua vontade ou a vontade de Deus? Fala para mim. Quem é que é mais sábio? Você ou Deus? É Deus. Não tem vontade melhor para a nossa vida do que a vontade de Deus. Vamos pôr isso na cabeça? Não tem vontade melhor para a minha vida do que a vontade de Deus. Mesmo que a vontade de Deus não me agrade muito, mas ela é melhor. Quando você vai no médico, é você que escolhe o remédio? Não, é o médico. É o médico que diz, meu amigo, vou ter que te operar. É a sua vontade? Mas você vai lá e você se... É o médico que tem que dizer o que eu preciso. Então, rezar. O que é rezar, gente? É se colocar na presença de Deus. E Deus me convencer com a sua graça que eu tenho que aceitar a vontade dEle. Aí eu vou ser feliz. Porque a vontade de Deus é a melhor vontade para a nossa vida. Não podemos ter medo da vontade de Deus. Entende? Mesmo que não seja aquilo que eu quero. Então, esse negócio de querer que Deus faça a minha vontade, obstrui a oração. Pode passar, Fernanda, vamos para frente. 8. Outra coisa que atrapalha a oração, o orgulho, o qual não aceita a nossa indignidade de pecadores. O que é isso aí? Há um orgulho espiritual que é o seguinte, a gente não se perdoar. Sabe, tem gente que vai e se confessa, vai lá no padre, conta os pecados, o padre deu absolvição, mas ele não se perdoa. Deus já o perdoou. Porque ele se arrependeu, confessou o pecado. Mas a pessoa fica, né, pisando na própria alma. Essa expressão quem usa é São Francisco de Sales. São Francisco de Sales, eu quero mostrar um livro dele. Esse livro aqui, olha. A Arte de Aproveitar as Próprias Falhas. Esse livro aqui foi escrito por um santo doutor da igreja, São Francisco de Sales. Na verdade, é um autor aqui chamado o padre Joseph Tissot. O padre Tissot colocou isso aqui, mas é todo o ensinamento de São Francisco de Sales. São Francisco de Sales diz assim, quando você cair, errar, pecar, não fica pisando a sua alma. Não fica dizendo, eu não presto, eu não tenho mais jeito, eu vou largar tudo. Não, ele fala, não, levanta a sua alma, diga para a sua alma, minha pobre alma, eu sei que você é fraca, mas vamos contar com a graça de Deus e vamos para frente. São Francisco de Sales diz que quem age assim, não se perdoa, é o orgulho espiritual. Por que orgulho? Imagina eu errar. Nossa, eu, professor Felipe Aquino, que faço programa na Canção Nova, eu não me perdoo. Opa! Como que eu não me perdoo? Eu sou miserável como qualquer um. Não é porque eu faço um programa aqui, ou porque escrevo um livro, que eu sou melhor do que ninguém, não. Eu posso cair mais feio do que qualquer um. Judas não andou 3 anos com Jesus e não foi o grande pecador? Pedro não viu tudo e não negou Jesus 3 vezes? Agora, qual foi a diferença dos dois? Pedro se arrependeu e Judas não. Judas pisou a sua alma e foi se matar, porque não se perdoou. Pedro se perdoou.
Pedro chorou amargamente, aceitou o perdão de Deus, se perdoou, continuou o primeiro papa da igreja, e nem por isso Pedro chegou para Jesus e disse: não, Jesus, eu não sou digno mais de ser papa, não, põe João no meu lugar aí, João estava aos pés da cruz com você aí, eu não estava, não. Pedro assumiu, apacenta minhas ovelhas, falou para ele 3 vezes depois, e Pedro assumiu. A gente tem que se perdoar. Senão, gente, a gente não consegue rezar também. Cria um conflito dentro da gente. Porque pecar, todos nós pecamos. Então, confesse e se perdoe. Bom, vamos para mais um intervalo, a gente volta já para continuar, para terminar esse assunto de hoje. Ok? Muito bem, estamos de volta com a nossa Escola da Fé. Você viu como o intervalo é rápido? Eu estava aqui vendo no monitor, né, passou aí uma divulgação da revista das crianças, a Canção Nova Kids, mas já voltamos para o programa, porque não tem comercial, não tem propaganda. Você sabe que toda a televisão é custeada por propaganda, por comerciais. 30 segundos numa TV dessa secular qualquer é um preço violento. Uma propaganda de 30, dependendo do horário, chega a milhares de reais, 30 segundos, 1 minuto. Ok? Canção Nova não tem isso. Ela é mantida exclusivamente pela doação das pessoas que a acompanham. Isso é muito bonito. É a nossa participação na evangelização, né? O Papa Bento XVI disse, quando esteve aqui em Aparecida, o cristão, ele é discípulo e missionário. É discípulo de Cristo e é missionário, ou seja, ele é evangelizador. E o Papa Paulo VI disse um dia, né? Aquele que coopera com a evangelização tem os mesmos méritos do evangelizador. Então, você que coopera para que os programas da Canção Nova possam ir para o satélite, chegar até você, uma nota violenta, a Canção Nova gasta 25 milhões de reais por mês. Porque é caríssimo você alugar satélite, etc. Né? Mas está aí, tem mais de 20 anos no ar aí desse jeito. É bonito isso. Os cristãos mantendo a evangelização. Né? Bom, eu quero aqui dizer o nome da cidade de vocês que estão aqui presentes, tá bem? Temos aqui amigos de Itaperuna, no Rio de Janeiro, está ali, Sorriso, Mato Grosso, Santo Antônio da Platina, no Paraná, Itapeva, Minas Gerais, Fortaleza, no Ceará, Niterói, Rio de Janeiro, Castro, Paraná, Macaé, Rio de Janeiro, Janaúba, Minas Gerais, Palmeiras, Pernambuco, não, Palmeirina, é isso? Certo? Pernambuco? Tá certo? Palmeirina. Palma, Minas Gerais e Cachoeira Paulista, aqui a nossa cidade, ok? Eu tenho uma pergunta aqui da Maria Luísa de Niterói, que tem 8 anos. Cadê a Maria Luísa? Levanta a mão aí, Maria Luísa. Isso. A Maria Luísa está perguntando assim, como é que o Espírito Santo age em nós? Ô, Maria Luísa, depois você pede para sua mãe explicar para você. A carta de São Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículo 25, São Paulo fala dos frutos do Espírito Santo. O que é que o Espírito Santo produz em nós? Ele fala assim, amor, alegria, paz, bondade, paciência, né? Depois ele fala assim, temperança. Temperança é autocontrole, autodomínio. Tudo isso é o Espírito Santo que age em nós. Na carta aos Romanos, capítulo 8, no versículo 18, São Paulo fala assim, se viverdes pelas obras da carne, morrereis, mas se viverdes pelas obras do Espírito, vivereis. Ou seja, com o Espírito Santo, a gente deixa o pecado e vive as coisas boas. Ele dá força para a gente não fazer coisa errada e fazer coisa boa. Entendeu? Ele faz a gente ser bom. Ele faz a gente fazer aquilo que Deus quer que a gente faça. Muito bem. Eu quero aqui mostrar alguns livros que ajudam nessa caminhada. Olha, Para Estar com Deus, Padre Fausto. Esse padre é um padre que tem mais de 80 anos, um padre, está aqui a fotinho dele aqui, é um padre do Opus Dei, maravilhoso, Padre Fausto. Um padre, desses padres que dão a vida para Deus. Ele veio, espanhol, ele veio para o Brasil há mais de 50 anos.
né? Deixou sua terra, sua família para servir a Deus, né? Ele ensina maravilhosamente como é que a gente reza. Ele fala assim, por exemplo, o que é meditação? Ele diz assim, meditação é quando você abre a Bíblia, por exemplo, você vai meditar um texto do Evangelho. Ele fala assim, meditar é como você chupar uma bala dura. Vai chupando devagarinho, até ela gastar. Não pode ter pressa, não morde não, não mastiga não, chupa a bala até ela gastar. Padre Fausto é doutor nisso, né? Esses livros tem todos aqui na Canção Nova. Outro, Vida Espiritual reduzida a 3 princípios. Esse autor, o padre Maurício Mestre, já morreu, um padre jesuíta. Ele dá 3 princípios para você ter uma boa vida espiritual. O primeiro princípio é a oração. Depois ele fala, a oração vai te ajudar a você vencer seus males, seus pecados. Mas começa na oração, né? E depois as suas atividades, trabalho, evangelização, etc., né? Um outro livro que eu gosto muito, o autor já morreu também. Esses livros, gente, são livros que nós estamos resgatando porque sucatearam isso. Infelizmente, depois do Concílio Vaticano II, numa interpretação errada que alguns deram sobre o concílio, achando que o concílio queria que a igreja abandonasse o passado. Não. Sabe, fizeram uma verdadeira hecatombe nas bibliotecas. Jogaram fora muita coisa boa. Nós estamos resgatando. Esse é um livro extraordinário, né? O mistério da nossa conformidade com Cristo. O que é o mistério da nossa conformidade? Como é que eu me torno imagem de Jesus? A oração é fundamental. Por exemplo, né, São Paulo fala lá na carta aos Romanos, capítulo 8, no versículo 29, São Paulo fala assim, Deus nos predestinou para sermos conformes à imagem do seu Filho. Ou seja, Deus, quando nos criou, gente, antes do pecado original, Ele nos criou à imagem de Jesus. Só que o pecado original estragou a nossa natureza, a nossa vida. Então agora, o que é a espiritualidade? É voltar aí ao teu rosto de Cristo. Esse autor ensina exatamente isso. Como é que eu passo a ter a minha conformidade com Cristo? Eu ser imagem de Cristo. É aquilo que o padre Zezinho cantava, né? Amar como Jesus amou, né? Viver como Jesus viveu, né? Mas a gente uma música assim? É aquilo, né? Quando a gente tiver o rosto de Cristo, o Pai Eterno vai olhar para nós e vai dizer, este é meu Filho bem amado, em quem eu ponho toda a minha complacência. O que Ele falou para Jesus, vai falar para nós. Então, a oração leva a tudo isso. Outra coisa que é fundamental na oração, a humildade. Eu vou falar daqui a pouco, já vou mostrar o livro já, que eu vou levantar para continuar. Papa Leão XIII escreveu um livro maravilhoso, A Prática da Humildade. Deus não dá a sua graça ao soberbo, São Pedro diz, né? Primeira carta de São Pedro, capítulo 5, versículo 5, São Pedro diz assim, Deus resiste ao soberbo, mas dá a sua graça ao humilde. Quem tem o narizinho de pé diante de Deus, ó, esquece, né? É aquela história daquele publicano e do fariseu. O fariseu rezava lá, ó Senhor, eu não sou que nem esse publicano aí atrás, pecador, ó, eu não, eu pago o dízimo, eu faço jejum, eu sou isso, eu sou mais aquilo. E o publicano lá atrás, ó Senhor, eu não consigo nem levantar minha cabeça porque eu sou um pecador. Jesus diz, aquele lá saiu justificado, o outro não. É a humildade, né? Muito bem, vamos caminhar aqui. Solta aí, Fernanda. Falei do orgulho, então, né? Depois, a distração, número 9, nos revela aquilo a que nós estamos amarrados. Olha, o que a distração mostra? Você está rezando, daqui a pouco, tchum, a cabeça foi embora para outra coisa, né? Mostra o quê? O que você está preocupado? Você está mais preocupado com Deus ou você está mais preocupado com o teu negócio lá? Então, a distração mostra o quê? Nos revela aquilo que nós estamos amarrados. Escolha do Senhor a quem servir. Aonde que está meu coração? Meu coração está em Deus ou meu coração está no dinheiro, está no prazer, está não sei na onde, está lá no futebol, está lá no passeio? Opa! A distração. Sabe, gente,
Por que Deus deixou a gente sentir dor? Por que a gente sente dor? Porque se a gente sente dor, você sabe que você tem uma doença, tem uma coisa errada. É importante sentir dor. Se eu estou com dor de cabeça, tem alguma coisa errada aqui. Né? Então tem que tomar um remédio para curar essa coisa errada aqui. Ah, se eu estou com uma dor aqui, peraí, alguma coisa está errada. A dor é um sinal de que tem alguma coisa errada. A distração na oração é um sinal que tem uma coisa errada na sua espiritualidade. Você está perdendo o foco, que é Deus, para outra coisa. Então, pega aquela coisa que está te atrapalhando e entrega para Deus. E volta o foco para Deus. Tá? É a distração. Ok? A falta de fé prática. O que é a falta de fé prática? 1000 trabalhos que eu julgo mais urgente do que a oração. Então, eu tenho fé, mas falta uma fé prática, ou seja, eu ponho as minhas atividades, minhas ocupações na frente da oração. Eu já falei disso de certa forma, né? Podemos ir em frente. Aquela frase que eu já disse, sem mim nada podeis fazer. Né? Pode passar, Fernando. 11, preguiça, que é também chamada de assídia. Assídia é preguiça. Preguiça de rezar, né? É o relaxamento da ascese. O que é a ascese? A ascese é exatamente a ginástica espiritual, né? Diminuição da vigilância, uma negligência do coração, né? É a preguiça. Eu vou rezar deitado. Você vai dormir. Você não vai rezar, você vai dormir. Né? Você pode rezar deitado se você estiver doente. Aí você pode rezar deitado. Né? Mas se eu deitar, eu não rezo. Eu não consigo rezar. Durmo logo. Né? Então, é preciso de vigilância. E o mais importante, gente, é o seguinte, é ter um horário. É ter um horário. Eu vou levantar tal hora, vou colocar o relógio para tocar tal hora, vou levantar, e essa hora aqui é de Deus. Não dou esse horário para ninguém. Ou a gente faz um propósito desse, ou a gente não reza. Eu me lembro que minha mãe, que mulher santa, 9 filhos, 6 horas da tarde era a hora do terço. Podia chegar o Papa em casa, santidade, espera na sala aí, ou então venha rezar com a gente. Mas 6 horas, era todo mundo no quarto dela rezando o terço. Podia chover canivete. Minha mãe segurou a família inteira no terço. 9 irmãos ali, ó. Não era teóloga, não era culta, fez só quarto primário, mas segurou 6 horas da tarde todo dia. Sabe, essa determinação é que Deus gosta. Marque meia hora no seu dia, ou marque 15 minutos, você vai ver que você vai querendo mais, querendo mais, querendo. Quanto mais você reza, mais você quer rezar. Mas você sente gosto, mas você sente que Deus vai te fortalecendo, vai te ajudando. Tá? Bom, outra coisa que é perigosa, para terminar, né? A presunção. Presunção é falta de humildade. Né? Presunção é aquele que se acha o bom, o autossuficiente, o arrogante, o prepotente. Eu sou, né? Já falei aqui. Por isso que eu mostrei o livro do Papa Leão XIII, né? A prática da humildade. Deus resiste ao soberbo, dá sua graça ao humilde. Jesus falou muito. Aquele que se humilha será exaltado, aquele que se exalta será humilhado. Então é outro ponto fundamental na oração. Pode passar, Fernando. Agora eu vou colocar rapidamente o que fazer diante dessas dificuldades que eu mostrei. Eu mostrei? Não, eu tirei do catecismo da igreja. Tá? Primeira coisa, o combate da oração é o combate do humilde, confiante e perseverante. Então, quem é que reza bem, ensina a igreja? Para rezar bem tem que ter 3 coisas. Humildade, confiança e perseverança. Humildade. Sem Deus eu não posso nada. Não se meta a ser o bom, você vai quebrar a cara. Eu não posso nada sem Deus. Humildade. Segundo, confiança. Santo Agostinho diz assim, se Deus manda pedir, é porque Ele quer me dar. Se Deus não quisesse me dar, Ele não mandava eu pedir. Ele não fala, pedi e recebereis. Batei e abrir-se-vos-á. Então, eu vou pedir com confiança. Santa Mônica, 20 anos.
E terceiro, perseverante. Não vou desistir. Não vou desistir. Vou confiar e não vou desistir. Então, o melhor remédio, o primeiro remédio é esse combate da oração. Humildade, confiança e perseverança. Segundo, qual é a imagem de Deus que nos motiva à oração? Isso aqui é outra coisa importante. Qual é a imagem que eu tenho de Deus? Eu falei um pouquinho disso no começo. Qual é a imagem que eu tenho de Deus? Eu tenho a imagem de Deus como um pai que me ama, então eu gosto de estar com Ele? Ou será que eu tenho Deus apenas como um pronto-socorro? Que eu só corro nele como na farmácia. Eu só corro na farmácia quando preciso comprar remédio. E esqueço, né? Um dia eu entrei numa delegacia, na minha cidade, tinha um cartaz lá em cima que estava escrito assim: na hora do perigo, todo mundo reza e chama a polícia. Passou o perigo, esquece de Deus e amaldiçoa a polícia. É meio verdade, né? Na hora do perigo, liga lá o 90, né? Chama a polícia. Meu Deus, me ajude, beleza. Passou o perigo, esquece de Deus, a polícia sem vergonha. Estava na delegacia lá. Então, qual é a imagem que eu tenho de Deus? Né? Sabe, por exemplo, a missa. A missa, quais são as 4 primeiras intenções que eu devo colocar numa missa? Que é a melhor oração, né? É o próprio Cristo que reza na missa por nós. A gente, então, ensina a igreja, né? Primeira intenção da missa, antes de você pedir pelos seus problemas, as suas intenções, primeira oração, a missa é para dar glória a Deus, a majestade infinita de Deus, reconhecer Deus como Deus, onipotente, onisciente. Então, Senhor, a missa é para o louvor da Tua glória. Segundo, para agradecer a Deus as graças e bênçãos que a gente recebe todo dia. Gente, eu estou vivo aqui agora falando com vocês por graça de Deus. Tem muita gente da minha idade que já foi. Não tem? Tem muita gente mais nova que eu que já foi. Por que eu estou aqui vivo? Graça de Deus. São Tomás de Aquino dizia assim: quanto mais eu me afasto de Deus, mais eu aproximo do meu nada. Deus nos tirou do nada. Deus criou tudo do nada. Deus nos tirou do nada e nos fez. Antes da criação do mundo, Deus nos desejou, São Paulo diz. Então, segunda intenção da missa: Senhor, eu quero te agradecer. Todas as graças, dons e bênçãos que o Senhor me deu hoje e todos os dias da minha vida que eu esqueci de agradecer ao Senhor. Terceiro, pedir perdão a Deus pelos nossos pecados e pedir a Deus o sufrágio pela nossa alma. Quarto, pedir a Deus as graças necessárias para nós chegarmos à santidade, a fazer a vontade dEle, chegarmos à vida eterna. A missa tem que ter 4 intenções básicas. Primeiro, para a glória de Deus, louvor da Tua glória. Segundo, agradecer, graças, dons e bênçãos que eu recebo. Terceiro, pedir perdão dos nossos pecados. Quarto, a gente pedir a Deus as graças que eu preciso para fazer a Tua vontade e eu me santificar. Aí depois você pede: ó Senhor, pela saúde do meu filho, ó Senhor, pelo esse negócio aqui. Aí você pode pedir uma porção de coisa também. Mas primeiro Ele, primeiro Deus. Vocês já repararam que o Pai Nosso, nós vamos conversar aqui a semana que vem. Antes nós fazemos pedido para nós, primeiro é para Ele: Pai, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Primeiro, a vontade de Deus, a glória de Deus, que a terra seja igual ao céu, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Aí vem a segunda parte que nós pedimos para nós: o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas. Aí vem o que eu preciso. Mas primeiro, apontar para o alto, amar a Deus sobre todas as coisas, depois não pedir, entenderam? Então, essa imagem de Deus, né, que nós temos que ter correta. Quem tem uma imagem de Deus errada, reza errado, né? Passa, Fernando.
Deus quer que nosso desejo seja provado na oração, né? Ele nos prepara para receber aquilo que Ele quer nos dar. O que quer dizer isso daqui? Isso aqui eu tirei do catecismo. O catecismo diz assim, que Deus quer que nosso desejo seja provado na oração. Seja provado o seguinte, Deus quer nos dar alguma coisa. Ele fala assim, Ele nos prepara para receber aquilo que Ele quer nos dar. Às vezes Deus quer dar uma coisa, eu estou pedindo outra. Deus quer dar uma coisa, eu estou pedindo outra. Então Deus vai fazendo eu concordar com Ele. Então por que Deus demora para me atender? Deus vai fazendo eu sentir que o bom para mim não é o que eu quero, o bom para mim é o que Ele quer. Entenderam? Aquilo que eu falei, rezar não é pedir para Deus fazer a minha vontade. Rezar é pedir a graça para eu entender que o que eu preciso é o que Deus quer, não o que eu quero. Depois, a oração cristã é cooperação com a sua providência divina, né? O que é a providência divina? A providência divina é tudo aquilo que Deus faz para que o mundo chegue onde Ele quer que o mundo chegue, onde quer que eu chegue, né? São as ações de Deus para realizar a sua obra. Então, a minha participação, a oração cristã, faz com que a providência divina aconteça. A gente sabe que a providência divina age através das causas segundas. O que é causas segundas? Eu vou explicar bem. Você vai almoçar, né? A comida está na mesa. Deus não chegou lá e pôs a comida na sua mesa. Não. Alguém plantou aquele arroz. Alguém plantou aquele feijão. Alguém colheu aquele arroz. Alguém suou a camisa, colheu aquele feijão. Levou para o armazém. Ensacaram aquilo. Levaram para o depósito. Depois do depósito, levaram para os distribuidores. Os distribuidores mandaram para as lojas. Você foi lá comprar na loja. Aí a cozinheira cozinhou. Olha que trabalho para chegar a comida na mesa. As causas segundas. Deus não chega e diz assim, ó, está aqui sua marmita, seu almoço. Não. Deus fez a terra produzir. São as causas segundas. Então, a minha oração deve... Eu estou dando um exemplo no campo material, mas também isso pode levar para o campo espiritual. A minha oração faz com que a providência divina aconteça naquilo que Deus quer que aconteça. Entenderam? Por exemplo, São Paulo diz assim, Deus quer que todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Né? 1 Timóteo 2,4. Deus quer que todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Ou seja, para você chegar ao conhecimento da verdade, você tem que aprender a doutrina de Deus. Então você tem que ter catequista, você tem que ter o pai evangelizando, você tem que ter a TV Canção Nova evangelizando. São as causas segundas, para que todos se salvem e cheguem. Então, o que Deus quer? O que a providência divina quer? Que todos se salvem, cheguem ao conhecimento da verdade. Então é preciso uma atividade. A oração alimenta essa atividade. A oração cristã é cooperação com a providência divina. Quando eu rezo, as causas segundas vão fazendo acontecer a vontade de Deus. Certo? E depois, 5, a transformação do coração, que reza é a primeira resposta ao nosso pedido. A transformação do coração. Quem reza, sente que o coração vai sendo transformado. Por quê? Né? A menininha perguntou ali, o que o Espírito Santo faz na nossa vida? Ele vai mostrando para a gente o que a gente tem que mudar. Só que o Espírito Santo é diferente do espírito do mal. Santa Teresa d'Ávila explica assim, o demônio, quando aponta um erro seu, ele aponta com maldade. Deus não. Deus não. Deus, quando aponta um defeito seu, Deus aponta com galhardia, com carinho. Deus fala, você está fazendo isso aqui, isso não faz bem para você, larga disso, eu te ajudo, eu te dou, entende? O demônio é um acusador, não, Deus é um curador. Então, a oração é uma transformação, a primeira resposta é a transformação do coração.
Tá aí, gente, eu acho que eu cheguei ao final. Não, faltou só duas coisinhas, né? Jesus não deixa de interceder por nós junto do Pai. E, por fim, orai sem cessar. Orai sem cessar, né? São Paulo diz, em todas as circunstâncias dai graças. Pronto, esse é um resuminho rápido que eu fiz aqui da quarta parte do catecismo que ensina a espiritualidade. O bom, se você puder pegar a quarta parte do catecismo e estudar, você vai ver muito mais coisa do que eu trouxe aqui nessa aula de hoje. Tá bem? Muito bem, não tem nenhum diácono aqui hoje não é? Nem padre que possa vir dar uma bênção aqui. Então, vamos pedir aos padres que estão nas suas casas, diáconos, porque a bênção pode ser dada à distância, né? É sacramental. Então, eu peço aos nossos queridos sacerdotes e diáconos que nos dê a bênção nesta noite. A todos nós, vocês estão aqui, quem está em casa, qual a intenção? Põe a intenção que você quiser. Eu quero colocar uma intenção, que Deus nos ensine a rezar, com perseverança, com confiança e com humildade. Pela intercessão de Nossa Senhora Aparecida, a Rainha e a Padroeira do Brasil, que desça sobre todos nós essa bênção dos nossos sacerdotes e diáconos. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vão em paz, que Deus os acompanhe. Amém. Até o próximo programa. Deus seja louvado. cançãonovaplay.com. Assine já!